Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. No capítulo anterior, o apóstolo, em sua própria pessoa, representa um crente gemendo sobre as relíquias do pecado, ou lamentando as imperfeições de sua santificação. Agora, porque essa consciência do pecado interior pode gerar em nós temores de condenação, ele mostra aqui que remédio e alívio é fornecido para nós por Jesus Cristo. Portanto, para que as palavras sejam uma inferência da reclamação e gratificação expressas no último versículo do capítulo anterior, embora nos piedosos permaneçam algum pecado, ainda assim nenhuma condenação será para eles. Observe aqui primeiro um privilégio a nenhuma condenação. Segundo, uma descrição das pessoas que têm interesse nele. Eles são descritos primeiro por seu estado interno. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, em segundo lugar, por seu curso externo de vida, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro, há uma negação da influência predominante do princípio corrupto. Eles não andam segundo a carne. Segundo, sua obediência ao melhor princípio é afirmada, mas segundo o Espírito. 3 pontos que abordarei. Primeiro, que é uma grande felicidade não ser desagradável à condenação. Segundo, que esta é a porção do verdadeiro cristão, ou os que estão em Cristo. Terceiro, aqueles que estão em Cristo obedeceram não às inclinações da natureza corrupta, mas aos movimentos do Espírito. Doutor 1. É um grande privilégio não ser desagradável à condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Para entender isso, devo considerar primeiro o que a condenação importa. Em segundo lugar, como chegamos a essa inserção. Primeiro, que condenação importa? O terror disso é indescritível quando é suficientemente compreendido e, portanto, por consequência, a nossa inserção e libertação dela é a maior misericórdia. Em geral, a condenação é uma sentença que nos condena à punição. Agora, particularmente para esta condenação, primeiro considere de quem é esta sentença. A sentença legis e sentença judicial, a sentença da lei e a sentença do juiz. A sentença da lei é a sentença da palavra de Deus, e isso é a lei das obras ou a lei da graça. A sentença condenatória da lei conclui tudo sobre a maldição, pois todos estão sobre o pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pois todos os que estão debaixo da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Assim todo mundo é culpado diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10. Mas o Evangelho, ou a lei da graça, denuncia a condenação para aqueles que não creem em Cristo e obstinadamente recusam sua misericórdia. Marcos 16 e 16. Aquele que não crê será condenado. E também contra aqueles que não amam a Cristo e lhe obedecem. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anatema. Essa é a sentença da lei. Mas então há uma sentença jurídica, a sentença que o juiz pronuncia sobre um pecador. Primeiro, a ratificação daquela sentença que a palavra denuncia, seja lei ou evangelho, pois o que é ligado na terra é ligado no céu. E Deus condena aqueles a quem sua palavra condena, de modo que para os homens ímpios atuais tem uma sentença contra eles. Eles são todos lançados na lei, já são condenados, como é em João 3:18. Se os homens estivessem cientes de seu perigo, seriam mais zelosos em reverter e revogar a sentença antes que fossem executada contra eles. Eles não têm certeza de um dia de descanso. É uma estupidez não ser afetado por essa condição lamentável. Há apenas um passo entre eles e a morte, e eles não se importam com isso. Conforme pronunciado e declarado, assim será no último dia pelo juiz que toda a terra. Atos 17:30. Porque ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. E 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Ele virá como labareda de fogo, vingando-se de todos os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Então a sentença é completa e solene, pronunciada pelo juiz no trono, na audiência de todo mundo. Então é final e premetório e colocar os homens em seu estado eterno, e então é altamente executado. Eles vão embora para aquela propriedade para a qual estão condenados. Disto a Escritura fala em João capítulo 5, versículo 39.
Os que fizeram o mal ressuscitarão para a ressurreição da condenação. É miserável estar envolvido em uma sentença de condenação pela palavra. Agora isso encerra um pecador com uma prisão, onde a porta está trancada e trancada até que seja aberta pela graça. Mas lamentável será a condição daqueles que foram condenados pela sentença final do juiz, da qual não há apelação, nem fuga, nem livramento. Considere o castigo ao qual os homens são condenados, e isso é duplo, ou a perda de um reino celestial. Eles são excluídos disso, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Ou tormentos e dores que eles devem suportar, chamados de condenação do inferno, em Mateus capítulo 23, versículo 33. Ambos juntos são falados, Mateus capítulo 25, versículo 41. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Palavras que deveriam cortar o coração de um pecador, se ele tivesse algum sentimento de sua condição. Agora, ser isento da condenação a este castigo é a maior misericórdia. É suficiente aumentar em nossos pensamentos o maior sentido do amor de Deus, se somos libertos da maldição que Jesus nos livrou da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10, que somos como marcas arrancadas do fogo, mas muito mais quando consideramos que seremos admitidos na presença abençoada de Deus e o veremos como Ele é e seremos como Ele. 1 João capítulo 3, versículo 2. E para o presente, que sendo justificado pela fé, devemos ser feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. O apóstolo expressa ambas as partes da libertação em um só lugar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe a antítese, não para a ira, mas para obter a salvação, que deve aumentar nosso senso do privilégio de que, quando outros estiverem sobre a ira de Deus, o veremos, o amaremos e o louvaremos no céu por toda a eternidade. Com que justiça é merecido por nós em razão dos pecados originais e atuais, tanto antes como depois da conversão. Pecado original, pois a Escritura nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 16, o julgamento foi por um para a condenação. E novamente na V, no versículo 18, pela ofensa de um veio o julgamento, sobre todos para a condenação. Todos os filhos de Adão se tomaram culpados diante de Deus e passíveis de morte, ou levados a tal estado em que são condenáveis diante de Deus. Assim, por muitos pecados reais é merecido por nós, como somos por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Assim, por muito tempo temos entesourado a ira para o dia da ira. Romanos capítulo 2, versículo 5. Nós até perdemos o alívio que a paciência de Deus nos permitiu e nos envolvemos cada vez mais na condenação, até que compreendamos nossa grande necessidade de perdão e inserção de condenação. Não podemos entender o valor disso. Não, nós merecemos esta condenação desde a conversão. Ele não diz aqui, não há pecado em nós, mas não há condenação. O pecado em si é sempre condenável, e nossa redenção não reduz o mal ao pecado, mas em estrita justiça merecemos a punição maior. Esta é outra consideração de que devemos nos valorizar, esse privilégio. Quarto, como a consciência tem medo dessa condenação, pois se nossos próprios corações nos condenam, 1 João 13:20, eles são uma transcrição da lei de Deus, tanto preceito quanto sanção, e portanto não apenas nos verifica quanto ao pecado e nos incita ao dever, mas também nos enche de muito medo oculto, que às vezes são muito pungentes. Quando somos sérios, quanto mais terno e é coração, mais ele fere pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 32 diz que conheçamos o juízo de Deus, que aqueles que tais coisas cometem são dignos de morte. Em sua consciência você encontrará uma convicção interior de que Deus é seu juiz e o chamará a prestar contas pela violação de sua lei. Sentimos isso vivendo e morrendo. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz que durante toda a sua vida estiveram sujeitos à escravidão pelo medo da morte. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, só que é mais penetrante e afiado quando morremos. Em segundo lugar, vamos perguntar como ou por quais razões chegamos a ter essa inserção de condenação. Isso é, primeiro, por causa da satisfação de Cristo à justiça de Deus por todos nós
Em nosso estado natural, estamos sob a maldição e a ira de Deus, mas Cristo foi feito maldição por nós, para nos redimir da maldição da lei. Gálatas 13:13. E o apóstolo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que ele foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se tornou um sacrifício pelo pecado para apaziguar Deus em relação a nós. Ele se tornou uma instância pública da justiça penal de Deus, para que pudéssemos ser uma instância da justiça misericordiosa de Deus, ou para que Deus pudesse lidar conosco de maneira graciosa por causa da justiça de Cristo. Segundo, sobre o relato da concessão da nova aliança. João 5:24 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Cristo quer que mantemos isso como uma verdade certa e importante, pois escapar da morte eterna e obter a vida eterna não são ninharias, e a palavra fiel de Deus é imposta para que tal pessoa não seja condenada em verdade. Bem, então o Evangelho ou Nova Aliança oferece perdão e inserção da condenação à morte, que a lei tornou nossa devida a todos aqueles que vierem sobre o vínculo dela. Terceiro, é considerável a certeza que resulta ou surge destes dois fundamentos. É justo com Deus perdoá-los e isentá-los da condenação, que se refugiam em sua graça e se dedicam a Ele. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos e abandonarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Lemos sobre uma coroa de justiça que o justo juiz dará naquele dia. Deus pode fazê-lo ou não fazê-lo. Ele não é injusto se o faz. E este último é entendido aqui por causa da plenitude dos méritos e satisfação de Cristo e sua verdade em suas promessas. Ele deve julgar os homens de acordo com a lei da graça e dar-lhe o que sua promessa tornou devido. Quarto, deve haver um apelo ao Evangelho onde esta graça é humildemente processada pelos crentes penitentes, pois Deus é soberano e deve ser buscado. Apelações de tribunal para tribunal, de um tribunal para outro, são muitas vezes registradas nas Escrituras, como: se tu, Senhor, observares iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E nenhum homem poderia escapar da condenação e da maldição se o Senhor tratasse conosco em estrita justiça, mas do tribunal de sua estrita justiça apelamos para o trono da graça, onde o favor e o perdão nos são permitidos em certos termos equitativos e graciosos. De acordo com os termos antigos, quem é capaz de permanecer no julgamento diante de Deus, um pecador deve se desesperar, ou morrer, ou correr em busca de refúgio para esta nova e abençoada esperança. Assim, em Salmos 143, versículo 2: não entre em juízo com teu servo, ó Senhor, porque à tua vista nenhum vivente será justificado. Uma criatura inocente deve implorar sua misericórdia e se dedicar ao seu medo. Prossigo para a segunda proposição, documento C2, que este privilégio é a porção daquele que está em Cristo. Primeiro, vou mostrar aqui o que é estar em Cristo. Segundo, como chegamos a estar em Cristo. Primeiro, o que é estar em Cristo? A frase indica a união com Ele. Há certamente uma união real, mas espiritual entre Cristo e seus membros, que muitas vezes descrevi para você. Mas as críticas tardias tornam necessário falar um pouco mais sobre esse argumento. Tudo o que direi aqui é isto. Primeiro, quem é mais do que uma relação com Cristo como cabeça política. Segundo, que a união de cada crente com Cristo é imediata. Primeiro, que é mais do que uma relação com Cristo como cabeça política. Provo porque é representado por similitudes tiradas tanto da união real como da relativa, não só do casamento onde marido e mulher estão relativamente unidos, mas de cabeça e membros que formam um só corpo. Não um corpo político, mas um corpo natural. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um corpo só, assim também Cristo é, também pela semelhança da raiz e ramos, em João capítulo 15, versículo 1 a 3. Sim, é comparado com o mistério da Trindade e a unidade que existe entre as pessoas divinas. João 17, versículo 21 ao 23 diz: para que todos sejam um como tu é, ó Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, eu nele e tu em mim, para que sejam perfeitos em um. O que, embora não deva ser entendido
com o máximo rigor, pelo menos há mais do que uma relação. Como também pela razão não é apenas uma noção da Escritura, mas uma coisa efetuada e operada pelo Espírito da parte de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, somos batizados em um Espírito, em um corpo, e por confederação um com o outro. Eu sou do meu marido e meu amado é meu. Cantares 12:16. Cristo é nosso e nós é dele, e ele também está em nós e nós nele. É uma conjunção tão real com Cristo que nos dá um novo ser, que Cristo se torna para nós o princípio e a fonte de uma vida espiritual. 1 João 5,12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Cristo é o estoque, nós o estermo. Ele é a videira, nós os ramos. Portanto, dizem que somos plantados junto nele. Romanos 6,5. Para que cresçamos e vivamos nele, estamos unidos a ele, como o corpo está a alma. Todos os membros do corpo são vivificados pela alma. O segundo Adão se torna para todos os seus membros um espírito vivificador. 1 Coríntios 15:45. Como dando-lhe vida não apenas por seu mérito e promessa, mas pela influência de seu espírito, cuja vida é iniciada aqui e aperfeiçoada no céu. Começa na alma, em Filipenses 13:20 e Romanos 8:10, mas é aperfeiçoado tanto no corpo como na alma no céu. Pois o Espírito é vida para o corpo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. De modo que uma influência vivificante é fruto dessa união, que mostra que nossa união com Cristo não é apenas uma união com Ele como cabeça política, como o rei é cabeça e governador de todos os seus súditos, mas uma conjunção que faz caminho para a influência viva do Espírito da graça, bem como nos obriga à sujeição a Ele e obediência às suas leis. Segundo, que a união de cada crente particular com Cristo é imediata, pessoa com pessoa. A coisa é clara, pois as Escrituras dizem frequentemente que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. E portanto não é dito verdadeiramente que estamos unidos com a igreja primeiro e pela igreja com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça de cada membro particular da igreja. E aquele que não retém a cabeça e não permanece nela, logo murcha e não pode dar fruto. O único lugar produzido com qualquer pretensão para essa persuasão é 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isto no vós anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. De onde eles concluem que nossa união e comunhão é primeiro com os apóstolos e depois com Cristo. Não imediatamente, mas mediantamente, temos comunhão com a igreja e temos comunhão com Ele. E só a comunhão é com o Pai e com o Filho. Mas o contrário é verdade. Pela fé, temos primeiro união e comunhão com Cristo e depois com a igreja por causa da relação comum com Cristo. Bem, mas o apóstolo diz que você pode ter comunhão conosco e verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Embora essa coisa evidente seja evidente em si mesma, acrescentarei razões não minhas, mas alheias, isto é, um homem de quem deriva toda a divindade moderna, Episcópios, como é evidente por suas homilícias e discursos impressos, embora sejam severos e trágicos na memória daquele abençoado servo de Deus, João Calvino. Ainda assim penso que não devem diferir de seu grande mestre em divindade. Agora diz ele no local: esta opinião de que estamos unidos primeiro aos apóstolos e depois a Deus deve ser refutada com toda diligência. Primeiro porque é absurdo em si mesma e segundo por causa das consequências absurdas que são deduzidos disso. Primeiro, é um absurdo em si mesmo, porque nossa comunhão segue nossa união, mas nossa união não é com os próprios apóstolos, mas com Cristo, pois os apóstolos não estão unidos a Cristo como apóstolos com a união salvadora, mas como crentes, eles estão unidos a Cristo da mesma maneira que nós, e assim somos todos irmãos. Ora, um irmão não se une ao pai pelo irmão, mas imediatamente, pois não há subordinação em uma família, mas um respeito colateral ao progenitor comum. Como eles são apóstolos, eles são instrumentos que Deus emprega para operar aquilo em nós, pela qual podemos estar unidos, não a eles, mas a Deus e Cristo imediatamente, e assim ter comunhão com Ele, assim diz o apóstolo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Eu te desposei com o marido, para que eu possa apresentá-la como uma virgem casta a Cristo. Acrescentarei, não apenas toda a igreja, mas os crentes em particular, são casados com o Senhor.
A união é conjunção, é como ela imediata, e nesse ofício todos os ministros ou pastores são iguais aos apóstolos, só que primeiro imediatamente foram enviados por Deus para esta obra. Segundo, para as consequências absurdas que podem ser tiradas disso, ou seja, que nossa união é necessária com algum homem ou companhia de homens, isso é, alguma igreja antes que possamos ter união e comunhão com Deus e Cristo, que gradualmente, diz ele, introduz o papado, pois se tal união for algum homem primeiro necessário, certamente com aquele que primeiro entregaram a doutrina cristã, mas porque eles não permanecem para sempre, outros deveriam ser substituídos em seus lugares, que imediatamente dependiam deles e assim por diante. E antes de termos união e comunhão com Deus e Cristo, devemos ter comunhão com seus sucessores, por mais que tenham degenerado por puro cristianismo em doutrina, adoração e governo. Mas diz ele, não há tal necessidade. Cada crente, o mais baixo e menor entre eles, tem uma união e comunhão imediata igual com Cristo, pois os apóstolos e todos os outros pastores só pregam o evangelho para nenhum outro fim, mas para levar almas a Deus, e não tem autoridade sobre nós para nenhum outro fim. Portanto, o que pode ser mais absurdo do que nossa união com qualquer igreja ou cabeça da igreja seja necessária antes de nossa união com Cristo seja obtida? Sigo para a segunda coisa que propus, a saber, abrir para você em segundo lugar como chegarmos a estar em Cristo. Isso é pela regeneração ou a obra da conversão de seu espírito. A conversão consiste em três partes. Primeiro, há nele um desvio da criatura para Deus. Segundo, do eu para Cristo. Terceiro, do pecado à santidade. Da criatura a Deus, isto é, da falsa felicidade para a verdadeira felicidade. De todos os falsos caminhos da felicidade aqui embaixo para Deus, como desfrutado no céu. Certamente nossa conversão pode ser entendida por nossa aversão ou queda de Deus. Agora nós caímos de Deus para a criatura. Jeremias 2:13 diz: meu povo me abandonou. Buscamos nossa felicidade à parte de Deus no gozo de algum contentamento subliminar. Portanto, até que Deus não seja nosso fim, não há uso de meios. E não há escolha de meios sem intenção de fim. E Cristo, como mediador, deve ser considerado como meio para chegar a Deus. João 14:6, cujo favor perdemos, e não apenas perdemos, mas desprezamos. Pois enquanto estamos satisfeitos com nossos prazeres mundanos, não nos importamos se Deus é um amigo ou um inimigo. O mundanismo é a complacência carnal ou o bem-estar da mente nas coisas mundanas no meio do perigo da alma. Lucas 12:19 diz: direi à minha alma, tenha em depósito muitos bens para muitos anos. Relaxe, coma e beba e divirta-se. E a primeira fé é uma recuperação dessa paixão, ou um estabelecimento de nossa mente na vida eterna. 1 Timóteo 1:16 diz: para um modelo para aqueles que depois creriam nele para a vida eterna. E assim, em muitos outros lugares, todo o cristianismo é uma vinda a Deus por Cristo. Hebreus 7:25. Esta é a razão pela qual a fé não pode estar no coração de quem ainda está enredado na falsa felicidade. João 5:44 diz: como podereis crer que recebeis honra uns dos outros e não buscais a honra que vem somente de Deus? O que deve ser entendido não apenas mérito, mas eficaz, porque enquanto eles estão enredados na falsa felicidade, Cristo não é útil para eles, nem eles se importarão com qualquer retorno sério a Deus como sua felicidade e porção. Segundo, do eu para Cristo, pois devemos fugir da ira vindoura ou da condenação merecida por nossa apostasia e deserção de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Hebreus 6:18 diz que fugiram para o refúgio para lançar a mão da esperança que nos foi proposta. Portanto, ninguém está em Cristo senão aquele que o recebe com gratidão e se entrega a ele. João 1:12 diz: a todos quanto receberam, segundo Coríntios 8:5, eles se entregaram primeiro ao Senhor. Isso é, aventurando-se em suas promessas, entregaram-se à conduta de sua palavra e espírito e confiam inteiramente nas mãos de Cristo, enquanto continua com seu dever e busca de sua verdadeira e adequada felicidade. Terceiro, do pecado à santidade, tanto no coração como na vida.
pois nós somos chamados para ser santos e devemos fugir não apenas da ira, mas do pecado, que é o grande confronto entre nós e Deus. E portanto precisamos não apenas da graça reconciliadora, mas renovadora, que é acompanhada em nós pelo Espírito de santificação, 2 Tessalonicenses 2:13, que vos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Espírito começa como fruto do amor eletivo de Deus, e pela fé eu o uso de todos os meios santos, realizada cada vez mais, pois ele age em nós como o Espírito de Cristo e como somos membros de seu corpo, para nos moldar e nos capacitar cada vez mais para seu uso e seu serviço. A terceira proposição observada no texto foi: terceiro, aquele que estão em Cristo obedecem não às inclinações da natureza corrupta, mas aos movimentos do Espírito. Isso é trazido aqui como fruto e evidência de sua união com Cristo e interesse na mão da condenação. Por estarem unidos a Cristo, são feitos participantes de seu Espírito, e aqueles que têm o Espírito de Cristo viverão uma vida santa e santificada. O Espírito primeiro nos une a Cristo e santifica e separa a alma para sua habitação em nós, e os efeitos disso são vida e semelhança. Vivemos em virtude de sua vida. Gálatas 2:20. E ande como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Ou então nossa união é apenas fingida. Mas vamos considerar mais particularmente essa evidência e qualificação. Eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde vamos perguntar primeiro o que se entende por carne e Espírito. Por carne entende-se a natureza corrupta, pelo Espírito a nova natureza, de acordo com aquele lugar notável, João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Segundo, ambos servem para aqueles que são influenciados por ele como um princípio orientador e incitador. A carne para aqueles que são segundo a carne, o Espírito para aqueles que são segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. A carne nos guia e nos incita às coisas que são boas para a vida animal, pois as coisas dos sentidos são conhecidas facilmente e conhecidas por todos. A natureza carnal não precisa de instruto nem de estímulo. Ela nos polui e corrompe em todas as coisas sensuais e terrenas, mas as coisas espirituais e celestiais estão fora do seu alcance. 2 Pedro 1:9. E tanto inclina como guia, pois as coisas que vemos, sentimos e provamos facilmente agitam nossas afeições. Demas nos abandonou, tendo amado o mundo presente. Sim, é difícil contê-los, e isso não é feito sem alguma violência. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas afeições e concupiscências. Que o Espírito ou a nova natureza guia e inclina, é claro, por essas expressões. Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz: porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e eu serei para eles um Deus, e a eles serão um povo para mim. Terceiro, que aqueles que estão sobre a prevalência de um princípio não podem obedecer inteiramente e seguir o outro, é claro. Para aqueles dois são contrários. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e aos contrários não podem subsistir juntos em grau intenso. Eles são contrários em sua natureza, contrários em sua tendência e objetivo, contrários em sua regra. Um nos leva a Deus e ao céu, o outro a algo agradável aos sentidos presentes. Um é alimentado com o mundo, o outro com o céu. Eles são contrários em seus poderes auxiliadores. Satanás e o Espírito de Deus, a parte boa, é para Deus, e a carne, que é o princípio rebelde, está do lado do diabo. 1 João 4:4. Satanás, pelas concupiscências da carne, leva os homens cativos à sua vontade e prazer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Para que eles possam se recuperar do laço do diabo, que são levados cativos por eles em sua vontade e prazer. Mas o Espírito de Deus é assim assistido pelo autor dele, o Espírito Santo. Efésios 3:16. Fortalecidos pelo Espírito com poder no homem interior. Irritam-se do espírito ou da carne, apresentando objetos diversos de sentido e de fé. A carne tem essa vantagem, que seus objetos estão à mão, prontos para serem desfrutados, mas os objetos da fé estão por vir. Jazem em um mundo invisível, apenas eles são maiores em si mesmo, e a fé ajuda a considerá-los como certeza suficiente.
Hebreus 11:1. Quarto, que todo cristão tem esses dois princípios em si mesmo, ou por uma natureza chama-se carne, o outro pela graça é chamado Espírito. Os melhores filhos de Deus têm carne neles. Paulo distingue no capítulo anterior entre carne e espírito e a lei dos membros e a lei da mente. Romanos 7, versículo 18 ao 23, como dois princípios opostos que se inclinam de várias maneiras. Quinto, embora ambos estejam nos filhos de Deus, ainda assim o Espírito está em predominância, pois os atos da carne são repudiados. Não eu, mas o pecado que habita em mim, e a propriedade de um homem é determinada pelo reino do pecado e pela graça em um homem convertido a Deus. O Espírito ou a parte renovada é superior e governa a vontade ou o homem inteiro, e a carne é inferior, e pelo esforço busca tornar-se superior e atrai a vontade para si, de modo que o coração de um homem renovado é como um reino dividido. A graça está no trono, mas a carne é o rebelde que perturba e muito enfraquece sua soberania e império. Deve ser assim. Caso contrário, não haveria distinção entre natureza e graça. Um homem é dominado pelo que é predominante nele e tem o maior poder sobre seu coração. Se for a carne, ele é carnal. Se o espírito, ele é regenerado ou uma nova criatura. Se seu coração está determinado a buscar, servir, agradar e glorificar a Deus e prefere a Cristo antes de todo mundo, então eles têm não apenas um espírito contrário à carne e ao mundo, mas um espírito que prevalece sobre a carne e o mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Pois nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Então o governo da alma está nas mãos da graça. Sexto ponto. A prevalência do princípio é conhecida não apenas pela inclinação e hábito de nossas vontades, mas por nosso curso de vida estabelecido, pela nossa caminhada, pois é dito no texto, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um homem não é conhecido por um ato ou dois, mas pelo teor de sua vida. Aqueles que fazem da inclinação corrupta seu guia e regra comum, e a satisfação dela seu comércio comum, são carnais e, portanto, não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Mas aqueles cujo negócio é servir, agradar e glorificar a Deus, e seu objetivo é desfrutá-lo, e por quem isso é diligente e uniformemente perseguido, eles andam segundo o Espírito, porque eles vivem no Espírito, eles andam no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Venho aplicar este discurso. Primeiro, é informação. Essa condenação ainda permanece sobre todos aqueles que estão fora de Cristo, pois essa promessa não há condenação, tem uma execução limitando aquele que estão em Cristo. Os homens carnais pensam que Deus não agirá tão severamente a ponto de condená-los, mas não há conforto, portanto, para eles. A Escritura propõe privilégios com suas limitações e restrições necessárias, onde o pecado permanece em seu poder e força. A lei condena os homens, a consciência os convence e Deus os condenará também. Assim, os brutos são mais felizes do que eles e que seguem seu prazer sem remorso e não ofendem a lei de sua criação como fazem. E quando eles morrem, a morte põe fim às suas dores e prazeres de uma vez. Mas aqueles que andam segundo suas concupiscências são apenas cristãos no nome. Certamente eles não são feitos participantes do Espírito de Cristo, pois se eles vivessem no Espírito, eles andariam no Espírito e ninguém, exceto esses, podem escapar da condenação. Os que andam segundo a carne estão sem Deus e sem Cristo, mas cada um tirará isso de si mesmo, mas as obras da carne são manifestas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Muitos homens declaram visivelmente que não andam segundo o Espírito por sua embriaguez, adultério, ira, contenda, malícia e inveja. Outros vivem mais de perto apenas para satisfazer uma mente carnal, agora aberta ou intimamente. Se eles não podem viver segundo o Espírito, eles andam segundo a carne. Segundo, informá-los que nunca poderemos ter paz sólida até que sua justificação e santificação sejam unidas. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo justificado pela fé temos paz com Deus. Mateus 9, 2. Filhos, tem bom ânimo, teus pecados te serão perdoados. Assim, para a santificação, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 diz: esta é a nossa alegria, o testemunho de nossa consciência, que em simplicidade e em sinceridade piedosa temos tido nossa conversa no mundo. Ainda há temores de condenação enquanto o pecado está em nós, mas quando é nosso propósito honesto agradar a Deus e lutamos contra o pecado e o superamos em boa medida, nossas consciências podem ser melhores e mais cedo resolvidas. Segundo uso,
para exortação, para nos estimular a buscar esse privilégio. Você tem medo da condenação ou não? Se não, que motivos de conforto você tem? Que cursos você tomou para escapar disso? Se você tem medo, por que não foge da ira vindoura? Por que você não corre em busca de refúgio? Hebreus capítulo 6, versículo 18. Você não pode ser rápido e sério o suficiente em um assunto de tão interesse. Novamente, isso chama aqueles que estão em Cristo a serem conscientes de seu privilégio, para que possam abençoar a Deus por isso. A gratidão é a vida e a alma de nossa religião e é uma ação de graças frias e monótonas, apenas para agradecer por misericórdias temporais. Vem de nós com mais entusiasmo quando bendizemos a Deus por misericórdias espirituais. Salmo 103, versículo 1 a 3. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Abençoe o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios, que perdoa todas as tuas iniquidades e que cura todas as tuas doenças. Também chama a todos esses a serem termos de sua paz. Todo pecado não o coloca em um estado de condenação novamente, mas todo pecado conhecido e involuntário nos coloca para obter um novo extrato do nosso perdão. 1 João capítulo 2, versículo 1 a 2 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Pelo pecado, seu título se torna questionável e sua reivindicação duvidosa. Arrependam-se e abandonar o pecado é necessário quando formos frustrados pelo pecado, para que possamos ter uma nova concessão de perdão.